Olá, bem-vindos a mais uma conversa da psicologia com a religião, das coisas do mundo com as coisas espirituais. Hoje eu tenho um convidado muito especial para conversar conosco um pouco dessas realidades. Padre Darlan, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria a gente poder partilhar um pouquinho, né, das coisas da nossa vida espiritual e profana também. Padre Darlan, que é sacerdote da Arquidiocese de Porto Alegre, né? Pároco da paróquia Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da A nossa Conceição. não é imaculada. Não é imaculada. Não. De São Jerônimo, da cidade de São Jerônimo, do Rio Isso. Grande do Sul. É natural de Porto Alegre, né? Eu sou natural de Rio Branco, do Acre. Um pouquinho Sério? distante, sério. Nossa, dá pra ver na minha cara? Informação. Revelações aqui ao vivo. Pois é. Assim. Mas de Porto Alegre há muito tempo. Não, desde sempre. Desde sempre em não Porto tinha Alegre. nenhum ano de vida quando meus pais voltaram a Porto Alegre. Me criei sempre em Porto Alegre. Ah, certo. Padre que é formado em Teologia e Filosofia pela PUC de Porto Alegre, mas antes do sacerdócio fez jornalismo. Exatamente. Isso. Muito bem. Antes do discernimento, de fato, né, eu caminhei pela comunicação, desencaminhei e voltei. E 3 anos de sacerdócio, isso recém-completos. 3 né, anos padre? e uma semana, dá Uma para dizer agora. semana. Muito bem. Padre, que bom ter o senhor aqui para conversar esse tema, né? E a provocação hoje é uma frase de São José Maria, né? Amar o mundo apaixonadamente. Quando ele fala que, né, aquela célebre... essa frase foi numa homilia muito conhecida de 1967 dele, onde ele faz essa provocação de que Nosso Senhor nos chama a servi-lo no mundo, através do mundo, né, nas coisas do cotidiano da vida humana. Né? Um pouquinho por aqui que a gente vai circular nessa conversa. Né? E a primeira coisa que a gente dá... ao ouvir um pouco essa homilia dele, a gente fica se perguntando, mas o mundo ele não é mau, né? Ele não está impregnado de valores contra o cristianismo? Como é que a gente vai amar o mundo, então? Assim, o mundo é mau? Muito bem, é uma boa pergunta inicial, né? Quando a gente fala de mundo, são duas concepções diferentes, tanto na Sagrada Escritura, quanto na vida espiritual em geral. Porque se a gente vai retomar o início do Evangelho de João, né? Tanto Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único. A gente não está falando de um mundo com valores contrários ao cristianismo, evidentemente. A gente está falando do mundo enquanto criação, que é, de certa forma, um transbordar do amor de Deus. Então, existe essa primeira concepção que tem que ficar muito clara para nós, né? O mundo é algo que foi criado por amor. E quando a gente fala mundo aqui, a gente pode relacionar com humanidade. Tanto Deus amou a humanidade, né? Essa mais perfeita obra da criação, né? O que era muito bom, como está no livro do Gênesis, a criação do homem e da mulher. E é por amor a essa criação, então, que Deus envia seu Filho único. Agora, é verdade que existe essa outra concepção que é o oposto. E aí é o que tu traz na pergunta, né? O mundo como algo a ser evitado, a ser, pelo menos, cuidado, porque existe a distinção igreja e mundo. Sim, é verdade. Então, quando São José Maria Escrivá traz isso de amar o mundo apaixonadamente, aqui é uma livre interpretação, né? Me parece que ele tenta unir as duas concepções de mundo. O mundo enquanto criação, porém, ele retoma a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus diz, Senhor, eu não te peço que, ele falando dos seus discípulos, né, que os tire do mundo, mas que os santifique pela verdade, que os guarde do maligno. Então, acho que aqui é o meio termo saudável. Estamos no mundo que vai ter valores e desvalores. E amar o mundo apaixonadamente é uma tentativa de santificação, de sacrifício, né, se bem entendida essa palavra, enquanto tornar as coisas sagradas. Então, aquilo que Deus nos dá por amor na criação, nós amamos naturalmente, sobrenaturalmente. Aquilo que se corrompe, nós buscamos
a conversão, nós buscamos pela verdade a santificação dessas coisas ou pessoas. E para amar a Deus, então, nesse mundo, né, a gente tem condições específicas para fazer isso, a gente tem que ter umas circunstâncias, a gente tem que se abster deste mundo que está desregrado ou desvirtuado, essa concepção igreja-mundo. A gente chama a Deus e serve só através da realidade da igreja, do mundo? Não, de maneira alguma. Ainda mais trazendo o exemplo de São José Maria Escrivá, né? Que é justamente esse santo à frente do seu tempo, que fala da santificação do cotidiano, né? De buscar a santidade nos mínimos detalhes, onde tu estás, né? Buscar a santidade. Então, essa ideia de fuga do mundo, apesar de ela já ter tido seu hype aí tempos passados, séculos passados, hoje parece não fazer tanto sentido, a não ser que a tua vocação implique isso, né? Então... Mas aí não seria uma fuga? Não, realmente não seria uma fuga, seria o afastamento como doação, né? Eu vou abrir mão disso daqui por amor a este sacrifício salvífico que Deus pede na minha vida. Agora, eu acho que o grande ponto de interrogação que a gente tem que colocar nessa linha de raciocínio é o agente. Como assim a gente precisa fazer isso? Talvez, para mim, seja necessário abrir mão de algumas coisas que para ti não. Né? Dentro dos católicos que vão assistir, né, essa nossa conversa, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco e dizer, olha, a santidade é esse caminho aqui, ó, não é um cálculo matemático assim. Me parece que muitos querem. O senhor fez essa diferenciação por sentido vocacional mesmo, sacerdote, não só, ou pessoal? Eu acho que o mais visível, palpável, é pela vocação. Mas ainda assim existe uma diferenciação que é pessoal. Porque Cristo é personalista. A religião católica é a única que tem esse Deus que é tão pessoal mesmo, íntimo, que se dá por nós, né? Que se entrega a nós. Né? Pessoa, exato, né? A gente pode aprofundar justamente esse conceito de pessoa que vem da Trindade, né? Então, me parece que um grande perigo é buscar a fórmula mágica. A gente até pode tentar delimitar algumas coisas pela vocação. Tem coisas muito evidentes que um padre não vai fazer, não vai se envolver. Tem coisas muito evidentes que alguém que é casado, leigo solteiro, não vai fazer. Mas, ou também... sei lá, temperamentos, alguma linha da psicologia que ajude a dar uma certa delimitação. Mas ainda assim, dentro dessa delimitação, o chamado vai ser pessoal. Porque senão, seria isso, né? A santidade seria uma forma. Olha, tu te molda isso aqui, te molda não, te formata a isso aqui, e beleza, tu vai sair dessa maquininha aqui lá no final, santo. E não é assim. E se fosse assim, a gente já estaria em desespero, né? Bom, santo mesmo é Santo Agostinho. Nunca vou chegar à unha encravada dele. Não, santo mesmo é São José Maria Escrivá. Mas era padre, era diocesano. Mas, eu sei que a minha limitação, eu sei da minha, miséria, né? Não vai chegar nisso aí. Então, existe algo muito pessoal e o perigo é esquecer isso, né? Mas, então, tem coisas que a gente, como católico, deveria se abster? A não ser de carne nas sextas-feiras. Carne nas sextas-feiras é um bom início, né? Isso é da doutrina, né? Isso está na doutrina. A não ser aquele momento que a gente cruza os dedos para tomar que a solenidade caia na sexta-feira. Mas, assim, tem coisas que, evidentemente, já estão tão corrompidas que eu preciso saber que, no momento que eu me envolvo com isso vai afetar a minha alma. Não na mesma concepção judaica, né, de alguém está impuro, se eu tocar nessa pessoa também estou impuro. Não é isso. Mas é saber o meu limite. No fundo é isso, saber o meu limite. E, claro, pode ter santos aí que vão ter um limite, aí, um teto mais alto e outros um teto mais baixo, né? Pegar um exemplo bem prático, assim, né? Tem santos, se eu não me engano, São Felipe Neri, que foi levado num prostíbulo e largado lá. Né? E ele converteu as pessoas, né? No final, quando foram buscar ele, estavam lá as moças do job rezando junto, né? E, bom, tá bom, para ele que tinha esse coração dilatado pelo amor de Deus,
O teto dele era mais alto do que talvez um Santo Agostinho, como antes a gente citou, que demorou muitos anos com pecados da carne, da sexualidade. Talvez se o Santo Agostinho fosse largado lá no meio, pelo menos em algum momento da sua vida, não ia gerar santidade em outras pessoas, ia brotar mais um pecado, uma ferida que ele trazia, né? Então, evidentemente, tem coisas que a gente não se envolve, mas eu penso que são mais no âmbito espiritual. Eu vou lá naquela casa de satanismo para... Não, por que eu vou entrar lá, sabe? Eu quero muito converter aquela pessoa que é o dono da casa lá. Tá bom, então eu vou ver ali onde que eu posso encontrar ele, como ir trazendo aos pouquinhos, por algum interesse em comum, etc. Se ele der abertura, questionar. Não tem muito porquê eu ir até lá, porque a minha alma vai ser afetada por coisas que eu não vou ver, né? Isso tem que ficar um pouco evidente. Aí a gente tem vários padres exorcistas que têm relatos nesse sentido, né, de coisas que a gente nem imagina, que a gente acha inocente. Uhum. Mas esse assunto até, né, do que nos... O que do secular pode ser consumido, não digo com essa intenção apostólica de missão, mas o que a gente, como católico, cristão, pode usar do mundo, né? Andar no mundo sem abraçar as coisas... Como é que é a oração? No mundo, abraçar as coisas que não passam. Andando pelas coisas que passam, abraçar as que não passam. Né? Uma oração litúrgica, né? Sim. Como aqui também tem limites, quais seriam? Eu acho que a gente anda um pouco perdido. O hype foi antigo, mas acho que a gente pegou uma marola há um tempo agora, nessa vibe rede social e tudo mais, de alguns extremismos. E algumas coisas foram taxadas como impróprias para católicos. Tem assim, alguma que tu lembra de específico? Só para eu entender se a gente está na mesma página aqui. Tipo assim, Harry Potter, biquíni, maiô, praia, chopp. O Harry Potter tomando um chopp de biquíni, eu fugiria. Acho que tem que se ter esse todas as juntas. Bom, as redes sociais são uma coisa que a gente não deve abraçar. Talvez... Surfar nelas. Talvez a palavra abraçar aqui faça a gente compreender um pouco melhor essa delimitação. Porque, assim, bom, tem coisas que eu posso conviver de alguma maneira, né? Eu vou coexistir aí com coisas completamente opostas ao que eu creio. Inclusive com pessoas que defendem coisas completamente opostas, né? Agora, eu preciso me agarrar a isso, é uma questão de consciência e de liberdade, né? Quanto mais a minha consciência do amor de Deus cresce, mais essas coisas fugazes me parecem inúteis de serem abraçadas, né? Aí, tomando o que tu diz, né? Não no sentido apostólico, simplesmente no que eu consumo. Então, realmente, eu sou uma pessoa que detesta as redes sociais. Isso não é um exagero, assim, apesar de usar bastante, né, da produção. Mas uma questão assim de discussões de quem está certo, quem está errado, dificilmente vai levar à verdade, penso eu, né? Não, mas a gente precisa debater como uma questio disputada, como na era medieval. Não é. Cada um vai defender o que quer e escutar só o que quer do outro, aí falando especificamente das redes sociais, né? Então, o Harry Potter é do demônio? Evidentemente que não, sabe? Mas ele é mágico. Sim. E ele também não existe. Eu não sou fã de Harry Potter. Ele é como é que é? Ele tem a alma fragmentada do... nas Horcrux, né? Ele é uma Horcrux. É verdade. Não, esse ponto me falhou mesmo. Mas, assim, aqui a gente entra também um pouco na própria formação do imaginário. E aí a gente tem exemplos de bons autores, como o Chesterton vai trabalhar bastante isso, o Tolkien. Vamos pegar ali Senhor dos Anéis. Meu Deus, ele falou de elfos como seres perfeitos, angelicais. Ele falou, sei lá, de outras criaturas que são assim, que são assado. Ok. Que também não existem. Que também não existem, e é uma metáfora. E se não fosse uma metáfora, tá tudo bem eu consumir. Eu acho que, assim, essa visão aí
é mais judaica, né? Eu vou me tornar impuro se eu toco sim. naquilo ali. Pô, como assim? E aí o Papa Francisco, para mim, ele acertou em cheio, veio com os 2 pés, assim, né? Quando ele fala... Aliás, Papa Leão citou Tolkien sim. na última. O Papa Leão, assim, ó... O Papa é pop. Olha, não vou dizer meu ídolo, porque algumas pessoas vão interpretar errado. Mas que homem. O Papa Francisco tem esse documento que ele fala sobre a santidade hoje em dia, né? No sentido de que é mais importante a igreja, essa igreja em saída, que é a ideia que ele traz muitas vezes, se sujar no lamaçal da miséria humana para resgatar, né, os que lá estão, né, nesses... Não fugiu a expressão específica que ele usa nas periferias humanas, assim, né? As periferias existenciais que ele fala. Do que uma igreja que está numa redoma de vidro. E me parece que essa visão de eu não posso consumir nada é permanecer numa redoma de vidro. Porque hoje se tem, aí voltando para o apostolado, né, uma dificuldade do diálogo com os mais jovens. Antes, quando eu estava no seminário, eu pensava muito isso. Pô, você é um padre que vai estar muito bem com a juventude. Hoje eu não falo a mesma linguagem que eles, né? Com 3 anos de sacerdote, eu não falo a mesma linguagem que eles. Me irrita quando eles falam 6-7, por exemplo. É que a gente vai envelhecendo, né? Mas a questão é como que eu posso usar, aí voltamos ali a Tolkien, ao Chesterton, dessas histórias para fazer uma metáfora, uma analogia, uma parábola, e dizer, pô, existe algo parecido aqui. Uma vez eu falava isso para um amigo meu assim, cara, já leu o livro do Apocalipse? Eu falei, não gosto da Bíblia. Eu falei, não, esquece esse negócio aí, Bíblia, não. Lê só o Apocalipse. Lê como se fosse ficção. Para mim é espetacular o livro do Apocalipse. Claro, evidentemente por causa da revelação toda, mas se como fosse, literatura mesmo. Exato, se eu só olho como literatura, eu penso, cara, que demais isso aqui é muito bom. Para mim, o Apocalipse, São João é melhor do que Tolkien. É muito bom. Então, assim, da mesma forma que eu posso fazer essa leitura e vai vir algum fruto disso, vai me formar consciência, vai me dar aí um cabedal de imaginário, eu posso tomar outras coisas que são da cultura pop moderna e isso vai me ajudar num diálogo ou na formação do imaginário. Eu vou fazer uma confissão pública aqui, tá? Primeira vez que eu falo isso. O senhor fique à vontade. Tá, responsabilidade. Não é ao eu vivo, não me né? responsabilizo pelo que o Werner vai anunciar. Não é nada ilícito, só é vergonhoso para mim. Por exemplo, eu gosto de consumir... Além do senhor ser colorado... Não, por favor. Podemos terminar por aqui já o podcast. Foi muito legal. Consumir anime, tá? Não é uma coisa assim... Hoje em dia acho que não é tão alto, né? Tá no hype. Mas por quê? O que eu acho bacana em animes? É uma cultura completamente diferente da nossa do Ocidente. Então, o que eles trazem, apesar de muitas vezes, tem muitos animes que se baseiam em alguém foi possuído pelo demônio, alguém está lutando contra demônios, traz um imaginário... Sim, as mães anos 90 da renovação teriam um chilique, Com só certeza. de escutar, né? A minha mãe, sim. A invocação do Dragon Ball, né? Sim. Às vezes eu falo com alguns jovens lá da paróquia sobre isso, eu falei, estou assistindo tal anime. Esse anime é muito bom. Daí a mãe às vezes escuta, né? Fala assim, padre, eu não acredito. Porque a fulana, ela passa o dia inteiro e ela fala disso, e esse negócio de demônio, não sei o quê. Calma, para aí, não... Qual é o contexto, né? Qual é a história por detrás dessa luta entre o bem e o mal? Exato, né? E além do demônio tem toda uma história ali de superação, de sacrifício, de luta contra si próprio, né? Então, assim, eu não preciso abraçar de novo, né? E especialmente eu não preciso abraçar tudo que está sendo vendido, mas eu posso tirar dali... Como uma verdade ou algo que... mas eu posso tirar dali referências, né? Eu só tenho uma coisa contra o anime. Eles gritam demais. Geralmente o personagem principal ele é muito expansivo. É muito intenso, né? A luta toda. Mas é uma referência interessante. E está voltando o anime, tem uma galera... E eu levanto essa bandeira. Que está acessando aí, até mesmo os antigos, né? Os animes. Que é muito bom. Muito bom. Como diz, os tradicionais animes. Né? A gente tem esse medo de errar, né, padre? Eu acho que a dificuldade de a gente estar no mundo hoje é um medo de errar, de perder a espiritualidade, de perder os valores. A gente, não sei se nós nos sentimos muito frágeis diante das coisas, se são ideias puritanistas, mas a gente tem uma dificuldade
Se é o medo de não saber discernir, o senhor percebe esse medo? Assim, eu acompanho muitas mães, né, muitas famílias, e aí sim aparece muito este medo em relação à educação dos filhos, por exemplo, né, essa cena que o senhor citou, né, da mãe apavorada com uma referência, né? Medo de como conduzir essa educação, o que permitir que os filhos acessem, por onde os filhos vão circular, onde vão estudar, o que vão ler, o que vão assistir, né? Mas muito com medo de perder a pureza infantil. Talvez os adultos também estejam assim. Eu vejo que são medos diferentes, né? Em relação às crianças, e interessante falando isso, me lembrou de um diálogo que eu tinha com a minha mãe. Tinha, assim, mais de uma vez tive a repetir a mesma frase, né? Que era justamente de perceber esse medo da minha mãe para comigo, ali na adolescência, ou com os meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos mais velhos. E a frase na conversa era justamente assim: olha, tu nos formou muito bem, tu não precisa ter medo, né? Tipo, tu fez a tua parte, calma, mas a gente já entendeu o que é certo ou errado. A gente entendeu, mas a gente vai errar também, a gente precisa errar. Agora, o medo do adulto, eu não sei, eu posso estar enganado, constantemente eu estou enganado, mas me parece que é um medo muito mais de desfazer uma imagem que se tem. A imagem que eu tenho do que é certo, a imagem... Porque assim, tu mesmo usou a expressão medo de errar. É medo de errar, não é medo de pecar, muitas vezes. Claro, não dá para colocar todo mundo, né, na mesma barca. Mas muitas vezes é isso. Eu tenho medo de errar porque não é assim a mãe virtuosa que eu admiro, que eu gostaria de ser, né? Então, e aí sim, em relação às crianças é o oposto. É o medo de deformar uma consciência que ainda está absorvendo tudo sem tanto discernimento. Então, penso que é necessário. Eu dou graças a Deus pelas influências que eu tive quando criança, seja por desenhos e filmes que eu via, seja pelo estilo musical, seja por meus pais me levarem à missa, ou por ter amigos que me incentivaram, que em algum momento me incentivaram a começar a ler ficção, né? Graças a Deus. Então, para as crianças, acho que realmente tem que se ter essa base bem construída, né? Agora, você tem um cuidado do que vai ser construído. Claro, evidente. É papel do pai e da mãe terem esse cuidado, sabendo que mais cedo ou mais tarde você já não tem mais controle, né? Não tem muito controle. Pode continuar conversando e essas palavras vão ecoar na alma desse jovem, mas ele vai fazer as próprias escolhas, né? Então, claro, as escolhas dele podem ser baseadas no medo do que ele ouviu, podem ser baseadas numa liberdade de uma consciência que foi formada no amor de um jeito, enfim, que ele não seja impedido de se misturar com o que é diferente, também de se expressar também, de se expressar, né? E deixar que outros se expressem. Eu acho que muita questão está nisso, né? Eu preciso me expressar, mas eu não posso de maneira alguma consumir o conteúdo daquela outra pessoa que está se expressando, porque é diferente de mim, porque não é o que eu acredito. Então, aqui a gente vê uma tentativa de tolir, assim, né? O outro, o que é o outro, e é o outro que me faz crescer e o outro que faz perceber quem sou eu, né? No fundo, o amadurecer vai muito disso, da relação, né? Em relação à educação das crianças, eu percebo que a gente tolir muito também produz efeito contrário, né? Durante a adolescência há uma revolta daí e um desejo de mergulhar naquilo que foi tão proibido, assim, né? Assim, o efeito rebote, às vezes, pior do que se você tivesse permitido, né? Que isso é muito delicado, né? Esse limite me parece bem mais complicado do que todos os outros que a gente falou até agora, né? Tanto que eu acho assim, a vocação de mãe e de pai é o negócio mais espetacular que Deus criou. Claro, a vocação de sacerdote tem lá a sua nobreza, né, por tudo que compreende a unção, mas coisinha difícil esse negócio de ser pai e mãe, sabe? Às vezes eu brinco com os paroquianos, falo, olha, passar 20 minutos com a família de vocês fazem eu me sentir aliviado por não ser pai ou mãe. Porque é muito difícil, não que os filhos de vocês sejam um terror, mas porque é muito difícil mesmo, muito complicado esse negócio.
E pensando agora, ouvindo o senhor falar, também tem um quê de pessoalidade nesses limites, assim, com cada filho, né? Sim. O que a gente vai permitir que cada acesse, né? Pelo modo como ele lida com algumas coisas, a gente talvez vá permitir um pouco mais ou um pouco menos. Exato. Vai ter mais liberdade em dado momento, menos em outra, né? Exatamente. O clássico exemplo do videogame, né? Vou Videogame. liberar o videogame. Até E que aí? horas? Olha, tá combinado que é só 30 minutos. Se passou os 30 minutos e a mãe e o pai falaram assim, ó, acabou, e largou o controle, ótimo, amanhã ele pode jogar de novo. Não largou, fez birra, então eu vou ter que te tirar o videogame. É mais ou menos assim que se vai, né? Vai construindo a responsabilidade Sim. e a liberdade juntas, né? Sabe que você falou uma coisa que me lembrou? Há poucos dias eu estava na casa de uma pessoa que pensa quase que tudo o oposto do que eu penso. A sua fé é, tipo, creio em absolutamente tudo, Deus está em tudo, vê sinais em qualquer coisa que passa na rua e tal. E eu, naquela oportunidade, estava conhecendo o filho, né, dessa pessoa. E o filho é super inteligente, uma criança, e super questionador, muito por causa do jeito que esses pais criam, né, essa criança. Apesar da criança ser oposta, né, à minha, eles dão uma certa liberdade da criança experimentar, né? E eu achei interessante isso, porque não é o que eu estou acostumado, seja na minha própria casa, na minha criação, né, ou muitas famílias católicas com quem eu convivo, né? Que às vezes tem um certo rigor nesse sentido de não deixar ele tocar o que é impuro, não ter contato. Então isso me fez pensar um pouquinho, né, também sobre o crescimento, o amadurecimento da consciência da criança a partir de uma certa experiência saudável ainda com quase qualquer coisa, assim, né? Com o mundo. Com o mundo. Com o mundo. Com o mundo. Eu sempre penso na lógica de criar anticorpos, assim, quando penso em educação de filhos, no sentido, mas o mundo tem maldade, tem pessoas más, tem pecados, tem, né, valores distorcidos, tudo. Como fazer com que eles possam ser capazes de, um dia, fazer um discernimento pessoal disso, né? E eu penso sempre que a gente precisa vaciná-los de alguma coisa. O que é vacinar? Né? Eu lhe coloco em contato com uma pequena parte daquele vírus de forma controlada para que o seu corpo crie resistência a isso. E, de alguma forma, eu acho que nós, pais, precisamos fazer isso com os filhos. Com certeza. Né? De dar uma vacina, assim, né? Mostrar algumas coisas da parte... né, má do mundo, claro, evidentemente cuidando faixa etária, discernindo bem cada coisa, mas não adianta fingir que não existem essas realidades né, contrárias aos nossos valores, aos valores da nossa família ou da nossa fé, né? Eu acho que vai muito disso também na própria vivência da fé, né, de dizer, olha, ser católico, né, se você disser, fulano é católico, tu não tem como imaginar o jeito que ele reza, quais são os santos de devoção, se ele gosta disso ou daquilo, porque é muito abrangente ser católico. Católico, né, significa universal. Então, não é o meu jeito rezar como rezar plantando bananeira, mas é o jeito daquele outro grupo lá da igreja. Então eu posso dizer ao meu filho, olha, eles rezam dessa maneira aí, o que tu acha, né? Sei lá, vou expor ele, não é exatamente um vírus, mas também para formar a consciência de cristão. Acho que aqui é uma preocupação cabível nos tempos atuais, como os pais formam seus filhos sobre o que é ser católico, né? Assim, eu não preciso ter alguma coisa só do mundo que o pai não vai concordar com o filho. Pode ser uma coisa da igreja também, sabe? Dentro da igreja. Então, nas diferenças. Né? Nas diferenças do que abrange o ser católico, né? Porque hoje em dia, voltando para as redes sociais, é uma guerra, né? Ou tu é assim ou tu tá no inferno. Então não é por aí, né? Ou tá certo ou tá errado, preto no branco. Sim. Sempre assim. E pensando aqui na nossa conversa, a gente falou de consumir coisas do mundo, né, mas com uma intenção, ou de criar elementos do imaginário que vão me fortalecer, ou até com uma ação evangelizadora e tudo.
Mas seria errado a gente consumir algumas coisas só porque é bom, porque é lazer, porque... Não, Né? errado não é. Depende ao que isso vai te levar, de fato, né? Tudo depende da tua consciência no fim da história. Então, assim, no momento em que, nas raras noites que eu não tenho reunião na paróquia e sento, me esparramo no sofá e dou play lá numa série, num filme, num anime que seja, eu não estou buscando o que vai enaltecer a minha alma, que vai... Não estou. Buscar elementos teológicos, não, filosóficos eu só da quero existência. vegetar um pouquinho, né, antes de fazer minha última oração e dormir, descansar, ponto. Tá tudo bem com isso, sabe? Tá? Eu acho que esse é um Porque tema... a vida humana é feita também de pontos de distensionamento, de leveza, de lazer. Sabe que isso é uma coisa interessante na identidade dos sacerdotes também, né? Porque Bastante. já não aconteceu comigo, mas já vi esses comentários. A gente é julgado o tempo inteiro, né? Não importa se eu... Não importa o que falar. Como for, como não, se for, vai algum... Acho que é um ponto de maturidade simplesmente parar de se importar, às vezes, né? Mas botar lá uma foto, padres de férias, aí tem a foto que é fazendo um churrasco, então, de bermuda, camiseta, postou a foto. Meu Padres que vão na Deus, academia. que absurdo. Padres que vão na academia. Não vamos falar sobre isso. Bom, se a gente fala de se contaminar, né, a academia, eu gosto muito de exercício físico, todos quase, né? Menos crossfit, eu acho detestável. Mas, assim, o ir na academia tem um sentido de saúde, tem um sentido também de vaidade, tem um sentido de se cuidar, ok. Disciplina. Tem vários pontos coisas, positivos. Né? Mas, evidentemente, quando eu vou na academia, eu vou encontrar, sei lá, talvez aquela pessoa que já está lá há anos e oferece um peptídeo, oferece alguma coisa que vai fazer o músculo crescer mais rápido. Eu vou encontrar a mulher que malha há bastante tempo e tem um corpo escultural. Então, assim, eu não posso ir na academia porque tem coisas ruins lá. É por aqui, né, o equilíbrio, talvez. Mas antes falava... O quanto isso te toca também, o quanto isso quanto você vai tocar prejudica. São Felipe Neri e quanto você vai tocar Santo Agostinho, né, o que a gente falava antes. Uhum. E, claro, é evidente, assim, na questão da academia, qualquer padre com quem tu conversar que faz academia vai dizer, mas eu vou em tal horário, que é o horário das vovozinhas, né, que é o melhor horário, de fato. Mas, assim, na questão, o padre postou lá uma foto, era um churrasco, os padres não estão de batina. Meu Deus, que absurdo, olha só. Olha o que o modernismo fez com a cabeça. Padre malhando de bermuda e boné, olha que absurdo. É por aí, é por aí. Aí a gente olha e pensa assim, pô, passar bem, né? Eu vou aqui comer meu churrasco agora. Sim, mas a gente é tomado, sim, por essa... preocupação, eu acho, de como se na vida espiritual houvesse também uma certa questão de produtividade. Eu não posso não estar intencionando sempre algo espiritual. Eu não posso eu não posso vegetar num momento, não posso. A gente tem uma mentalidade de tem que performar o mundo espiritual também, né? Que é isso, assim. Eu não posso nem o vigiar e orar, que seria uma coisa natural, de ter um comprometimento com a tua vida espiritual em todos os momentos, de uma integralidade do teu ser, ele vira uma coisa meio performática, meio neurótica, assim, sim, né? Totalmente. Mas aí a gente vai voltar, né? Eu culpo muito as redes sociais por causa disso, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. O meu lazer... Claro, é verdade que existe um lazer mais saudável e um lazer menos saudável, né? Exatamente o mesmo lazer. Se eu vou assistir um filme lá que eu sei que não vai ter nada que vai destoar, né, que vai inclinar minha alma ao pecado, aos pecados que eu já carrego, é uma coisa, né? Se eu vou assistir um filme que está lá a indicação ultraviolência, não sei o quê, abuso de drogas, que vai talvez fazer com que algo em mim se incline ao mal. Então, existe essa diferenciação, mas ninguém performa o tempo inteiro, né? O grande problema, talvez, da relação com Deus é achar que eu tenho que performar o tempo inteiro, porque aí a gente esquece da primazia da graça, a gente se compara e se frustra. Evidentemente, se eu olhar para outros padres, eu vou ser um frustrado, né? E acho que isso é muito problema de quando eu olho para os santos. Eu tenho que olhar para os santos e
Eles têm que me inspirar a virtudes heróicas, eu tenho que pedir a ajuda deles, ok. Estudar um pouco a vida deles vai me fazer bem. Mas se eu começar a me comparar, é o caminho errado. Não, eu nunca vou ser São João Maria Vianney. Nunca vou ser, né? E é interessante que eu acho que todo padre, em algum momento da sua vida, se compara com o Vianney. Pelo menos os diocesanos, né? Isso é incutido desde o seminário. Olha, mas o Vianney comia batatas podres. Olha, mas o Vianney tinha um sapato todo arrebentado. Mas Tantas horas confessando, sim, direto. tipo, Não dormia, praticamente. pois é, lutou contra o demônio. Assim, tá bom, né? Mas acho que não é isso que Deus está me pedindo agora. Acho que, de novo, entra a questão do que é pessoal. Deus te chamou da maneira como tu é. Ele sabe dos teus defeitos, das tuas inclinações. E Ele sabe da potência desse coração para amar a Ele, né? Para amar as coisas do céu. Me parece assim que São Carlo Acutis não faria sentido 2 séculos atrás, mas hoje ele faz muito sentido. E talvez algum santo não faria tanto sentido hoje, seria santo igual, não estou tirando a santidade de ninguém aqui, mas talvez não chamaria tanto a atenção de... Não teria um impacto, Isso, assim, um impacto missionário então, e apostólico. Para cada tempo os seus santos, né? Para cada tempo também o seu martírio específico. Sim. Acho que a rede social ela bomba nesse sentido também, padre, porque a gente busca respostas prontas, né, para esse discernimento, né? Sim. Pode ou não pode? É. Né? Isso é o que a gente mais escuta, né? Pode usar saia, ou não, pode usar calça, ou não pode. Pode usar véu, ou não pode. Pode usar maiô, ou não pode. Pode. E aí tem uma coisa interessante. Todas as respostas para essas perguntas específicas que tu acabou de levantar vão ser opinião pessoal. A igreja não coloca um limite tão estreito assim, né, do pode ou não pode. Tu pode justificar, não, mas o santo tal falou isso, o documento tal fala tal coisa de pudor, tal. Sim, mas a igreja não tem uma coisa específica só sobre este assunto aqui. Né? Vai bastante da consciência. Por quê? Porque isso não é primordial, essencial para a tua salvação. O que é essencial para a tua salvação, a igreja já respondeu, segue respondendo. Com bastante clareza. Com assim, clareza, né? com clareza. Então, essas coisas, assim, tudo bem, tem que ser discutido, é bom que a gente cresça em consciência disso ou daquilo. Mas não é uma discussão madura que acaba acontecendo. Não, nas redes sociais, não. Busca uma resposta de fato pronta e isso lacra também, né? Isso dá a polêmica dá views, né? Mas o que a gente busca muitas vezes é essa resposta mais pronta, porque eu não preciso me comprometer com eu vou errar, né? Se eu fizer o discernimento que eu, Geise, vou usar calça, eu tenho que correr o risco que talvez eu possa estar errada. Ou não possa não estar fazendo a melhor escolha, mas é a escolha que eu faço hoje, né? Eu não preciso correr o risco se alguém me dá essa resposta pronta. Sim. Né? E tem a questão assim de que a rede social vai te colocar nessa bolha que vai seguir validando o que tu já curte, né? Então, eu acho que o certo é usar calça. A rede social vai te dar outras 100 pessoas que acham que é certo usar calça. E aí tu vai começar a achar, viu como eu estava certo? Claro, tu sempre vai estar certo na tua rede social, sempre. Então eu acho que é um mal mesmo, a rede social é emburrecedora. E nesse sentido do certo e errado, eu sempre faço a relação do rio, a igreja mostra o errado desta ponta, o errado desta ponta das margens, mas o que está certo ou aquilo que é permitido é um rio largo, Sim, né? Muito largo. Entre o pudor e o despudor, né? Entre o puritanismo e o despudor, tem um rio largo de muitas possibilidades aqui, né? E que a gente pode circular com certa liberdade, né? Talvez nós sejamos mais livres do que a gente com imagina. Certeza. Esse é um bom ponto. Deus nos deixa mais livre do que a gente imagina. A gente se aprisiona. A gente teima em se aprisionar. Seja no pecado, seja em coisas que deveriam nos fazer mais livres. Porque, no fundo, a gente está trocando a relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo por um grupo, por uma validação, né? Então, assim, olha, é isso, né? Muitas das discussões atuais são isso. Eu vou buscar aqui corroborar com uma ideia que eu concordo, que eu acho que ela é ideal e ponto, né? E muitas vezes eu estou falando besteira quando eu corroboro com essa ideia. Qual foi o tema?
Um dos vídeos que eu fiz foi sobre teologia da libertação. E, evidentemente, isso gerou comentários, né? E O senhor achava que não? Não, eu achava que sim. Como eu já não gosto das redes sociais, assim, olha, isso aqui vai dar engajamento. Tá bom, vamos Isso é lá. uma coisa que as pessoas às vezes não prestam atenção. Não interessa se você está falando mal ou se você está falando bem. Você está ajudando a pessoa que produziu o vídeo. Falando mal ou bem. É engajamento igual. O hater faz muito bem pro claro, algoritmo. amamos né? haters. Sempre, por favor. Mas, assim, um dos comentários era assim... É um absurdo o padre... Eu só falei dos documentos da igreja, do CELAM, né? E uma pessoa comentou assim, é um absurdo um padre falar isso. A igreja já condenou a teologia da libertação. Aí eu pensei, pô, não condenou. Assim, opinião pessoal, gostaria que tivesse condenado? Talvez sim. Assim, eu até concordo com essa pessoa, com a intenção dela. Mas o que ela falou é uma besteira. Está errado. Não condenou. Então, assim, é muito largo. Como tu falava, esse rio é muito largo. E a gente acha que, porque se agarrou numa pedra, agora, beleza, eu sou o dono da verdade. E o pior da rede social, eu preciso evangelizar os que ainda não encontraram a verdade que eu encontrei, né? Então, falta estudar, ler com os próprios olhos. Aliás, já que o senhor comentou, né, do vídeo, vamos fazer a propaganda, né? Assim, o Padre Darlan tem uma participação aí na Lumine, né? No streaming da Lumine. Toda quinta-feira sai o Café com o Teu Padre, com temas assim suaves. Geralmente com esse misto assim de você é meio idiota, não, tô brincando. Mas, sempre muito bem humorado com ele. Tentando trazer um pouco de humor e algum soco no estômago, vale a pena às vezes. Alguma coisa para nos sacudir, fazer refletir mesmo, né? Será que é bem assim como a gente está pensando, assim, né? Então tá, a cultura pop moderna, ela não é ruim essencialmente, então. Não, ruim em que sentido? Eu acho ruim. Olha o Oscar, hoje em dia é uma tragédia, é um negócio horrível de se assistir. Meu Deus, que coisa bizarra. A gente não está aqui para salvar a cultura pop, nem para fazer o seu apologia à cultura moderna. Mas assim, ela não é má em si. Pode ter muita coisa ruim, mas ela não é má em si. Não, evidentemente não, né? O modernismo, enquanto diversas filosofias e ideologias que carrega, bom, a gente pode olhar ali documentos mais antigos, né? Papa São Pio X, condenando, né, questões do modernismo. Bom, ok, aqui é um caminho coerente porque eu estou caminhando junto com a igreja. Agora, dizer que tudo está perdido, que tudo é desesperança, também é ir contra a própria ação do Espírito Santo na história, né? Então, assim, não é que tudo está perdido, não, né? Não é que tudo seja mal em si, mas vai muito disso, de como isso vai bater em mim especificamente, como eu vou lidar com isso, ou na formação de consciência, de imaginário, que antes a gente falava, né? Que não seja uma performance, que seja algo sincero. A sinceridade diante de Deus é algo essencial. Sinceridade diante de Deus, acima de uma sinceridade diante do grupo, do influenciador que eu gosto, né? Sinceridade. São José Maria tinha uma expressão, né? Sinceridade. Não. E tu me pegou também. Sinceridade brutal, sinceridade. Ele queria dizer isso, dessa sinceridade diante do nosso Senhor que fosse assim, né? Escancarada, assim, né? Sem reservar nenhuma ideia de... Porque até diante de Deus, às vezes, a gente quer parecer alguma coisa, né? A gente performa diante de Deus, com certeza. Performa, né? Com assim, certeza. Quer rezar bonitinho, quer fazer... viu como eu fiz a escolha mais acertada, viu como eu sou boa mãe, como eu... A maior batalha talvez seja contra o nosso próprio ego, né? Olha, muitas vezes eu faço uma oração depois de algum momento de elogio, sabe? De alguém assim, pô, que legal foi essa homilia, que legal foi essa pregação e tal. Eu preciso falar, né, na minha cabeça, em voz alta na minha cabeça, assim, Jesus, pelo amor de Deus, tira isso aqui de mim, pelo amor... Não é pelo meu. Amor, isso não é meu, por favor, não deixa ficar aqui. É gostoso, mas não deixa ficar aqui. Não vamos abraçar. Não, deixa, exatamente, deixa passar. Deixa passar. E o que o senhor consome de cultura pop, padre? Conta para nós. Eu acho que assim, vou dar a fórmula
tá? Do que é uma boa formação de consciência para uma criança. Faça ela escutar rock. Ó. Que tipo de rock, mano? Que não seja brasileiro, não gosto. A cultura brasileira não é muito meu forte, eu não sou grande fã da cultura brasileira, nem da literatura brasileira. O rock, nem do tem um rio brasileiro. aqui, rock. Pra mim, eu sou uma pessoa com 44 anos, se for falar rock pra mim, eu penso na baladinha. São Beatles, assim, da vida? Tipo assim, não, né? O Beatles U2 é bom. No máximo, entendeu? O U2 é rock, era rock pra mim, não, imagina. Não, o U2 eu não gosto. Não, o U2 é pop. É pop demais. Acho que assim, tu pode começar com Beatles, porque abrange muitos estilos. Um dia tu pode chegar em System of a Down e Metallica. Pode, porque é um nível alto, é bom. Metallica, padre. Gosto. Mas não é do diabo, padre. Eu acho que não, eu nunca vi. Assim, eu fui no show do Iron Maiden, isso pode chocar muitas pessoas, né? O Iron Maiden que canta 666, The Number of the Beast. Eu fui no show do Iron Maiden, Eu coloquei meu rico dinheirinho para essas pessoas aí. Promoveu. Para esses senhores de idade do capeta. Tem essa ideia de que a cultura pop é demonizada, né? Assim, no sentido não demonizada, é endemoniada. Sim. Né? Acho que tem muito a ver também com o movimento. Posso estar totalmente equivocada, mas inclusive americano, né? Sim. Da cultura protestante, né? Que veio meio junto, assim, né? Depois de Woodstock, tudo virou do demônio também, né? Sim. Muita coisa virou do demônio, porque foi um grande choque cultural. E aí, sim, a gente não pode separar o ser humano e dizer, não, até aqui é espiritual, até aqui é humano. É meio difícil fazer essa separação, né? Então, pegando o Woodstock como exemplo, um grande festival de música que o grito daquela cultura era sexo, drogas e rock and roll, aí tu juntou, né? Quando fala rock and roll, tu fala também sexo e drogas, né? Uhum. Eu não uso drogas, eu sou celibatário, então é só rock mesmo. Mas assim, algumas coisas têm que ser separadas, mas de fato entra, né? Entra o ambiente vai te influenciar. Uma coisa é eu vir até essa... E obviamente, o senhor falando que foi no show do Metallica, não quer dizer que está liberado para todo mundo ir ao show do Metallica. Aquele discernimento pessoal... Claro. De entender o que você vai consumir, fazer uma escolha pessoal. E é bem possível que eu vá em alguma coisa que achava que seria boa e ela não seja. Não foi boa. Por exemplo, o show do Red Hot Chili Peppers não foi bom para mim. Não foi bom. Não, mas assim, existe essa parte pessoal, existe uma parte que não é pessoal, né? Então, eu não iria... Aqui talvez vá te dar dislikes, tá? Eu não iria no show da Madonna. Não só porque não gosto da música dela, mas porque acho que atualmente, pelos shows tipo esse que aconteceu em Copacabana, existiu um negócio muito parecido, se não exatamente, né, o que é um ritual ali. Uhum. Né? E não é só ela, tem outros artistas grandes, assim, e eu penso, cara, acho que não vai fazer bem para a alma, nem a minha, nem de ninguém. Né? Então, assim, acho que tem um certo limite. É que não existam essas coisas, né, de fato. Assim, da presença do mal e da sua ação. O senhor acredita no demônio, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas, assim, só para deixar claro, né, já que o senhor... Não. Uma coisa é estar dentro da performance do artista algo lúdico. Tá? Se eu boto lá uma música que é uma batalha entre Deus e o diabo, ok, me parece algo lúdico. Agora, uma performance que realmente imita os gestos, o cenário, todas as imagens do telão, quase que incitando as pessoas que estão ali, uma multidão, né, a um ritual, não me parece justo da parte do próprio artista, mesmo que fosse católico, né, só pelo consumo da arte. Bom, eu vou lá consumir a arte da Geise, ela vai cantar e contar umas piadas lá. Legal, né? E aí no meio tu fala assim, pessoal, muito bem, agora a gente vai começar a Santa Missa aqui, tá? E logo depois eu continuo. Eu me senti enganado se eu não fosse católico, não foi para isso que eu paguei, que eu fui, né? Não foi para isso, não... Me parece uma enganação mesmo, né? Eu fui ludibriado para estar num negócio que eu não concordo, não queria estar. Claro que eu gostaria de estar numa missa. E se tu for te apresentar no stand-up, me chama, tá? Eu sou péssima para isso, padre. Acho que o senhor levaria mais jeito, eu acho. Qual é a... Como a gente
pode... não existe uma resposta pronta, ok, e tal, mas existem balizadores para esse discernimento? Como é que a gente pode ajudar assim, o pessoal a pensar, né? Eu acho que se eu colocar balizadores, eu vou estar repetindo o que eu critico dos influenciadores. Existem balizadores? Existem. Como que eu descubro eles? Estudando o que a igreja diz. Então, eu acho que assim, quase que dá para dizer, para de comprar curso e começa a ler. Vai ler realmente o que os papas escreveram, o que os padres da igreja, né, que a gente chama de patrística, o que eles ali já responderam, porque hoje em dia não tem novas heresias, tem heresia requentada, já foi respondida. Então, assim, eu não preciso inventar a roda, eu preciso formar muito bem a minha alma, a minha consciência como católico. E esse formar bem passa por ler com os próprios olhos. Acho que aqui está um grande desvio. Eu quero saber a resposta de alguma coisa, ou eu jogo no chat GPT, ou eu jogo lá assim, Padre Paulo Ricardo sobre tal tema. Ele é excelente, claro que ele é excelente, mas por que eu não fui atrás do documento? Ou, sei lá, jogo no Google lá, jogo na IA, qual documento da igreja fala sobre isso? Qual santo da igreja escreveu sobre isso? O que o magistério diz sobre isso? Esse documento aqui, beleza, eu vou atrás dele. Então, eu acho que tu precisa formar tua consciência para saber quais são os balizadores que a igreja coloca, quais são as margens do rio. Né? Mais do que eu aqui dizer, olha, isso e aquilo. Normalmente, quando as pessoas me procuram para atendimentos psicológicos no meu trabalho, existem o cruzamento dessas coisas, né, espirituais. Tanto é que por isso que eu tenho trazido essas temáticas, né? E eu oriento também que as pessoas busquem direção espiritual, orientação espiritual. Bom, se eu não tenho condições na minha vida hoje de fazer um estudo daqui a pouco mais profundo, né, que eu busque pelo menos o catecismo, aquilo que é mais básico, e que eu procure a orientação de um sacerdote. Perfeito. Aqui Que vai ser individual, né? Não vai ser aqui na massa, aqui, né? Faça isso, passo 1, passo 2, passo 3. Mas vai ser conhecendo a minha vida, a minha alma, o sacerdote vai poder fazer uma orientação nas minhas circunstâncias, né? Aqui tu levantou a bola para eu me justificar. Eu não posso passar balizadores porque vai estar assistindo aqui o jovem de 12 anos lá do Onda e a senhorinha de 80. Não é a mesma vida, não é a mesma consciência, não é a mesma fé. Então, aí sim a gente entra em algo bem específico e personalizado, né? Seja no atendimento da psicóloga, dessa parte, né, da mente humana, seja na parte da direção espiritual para esse querer de Deus, né, como é que Deus tem falado na tua vida. Aí, ok, porque aquele padre que vai te atender em direção espiritual tem a graça de compreender a tua alma e de muitas vezes falar coisas que vão ser específicas para o teu momento de vida. Então aí sim é uma boa. Bom, vou fazer a direção espiritual, vou conversar com o padre, de preferência o padre da própria paróquia, né? Também pela internet muitas vezes as pessoas mandam mensagem, padre, eu queria falar com o senhor sobre isso. Eu tenho uma paróquia para atender e as almas que Deus me confiou, eu não sou pároco do Instagram aqui não, eu sou pároco desse local aqui, dessas almas. E Deus me dá uma graça de estado de responder às angústias e às alegrias, às inquietações dessas pessoas aqui. Então, quer saber os balizadores para ti, abre teu coração para um diretor espiritual. Justamente porque vai ter a pessoalidade, né? Exatamente, ele vai conseguir te ajudar, inclusive, a ver coisas que tu ainda não vê, né? Então, assim, tem gente que eu atendo em direção espiritual que lê muito, é muito inteligente, ok. E aí eu dou um livro super simples para a pessoa. E vou dizer assim, olha, tu tem que ler esse livro, mas isso aqui, sei lá, isso aqui eu acostumado com Dostoiévski, o senhor me deu O Pequeno Príncipe. Sim, nesse momento que tu precisa dar um passinho para trás, porque outras coisas vão ser trabalhadas, seja do ego, seja das relações, e tu precisa voltar a uma coisinha um pouco mais simples mesmo, por causa de tal e tal ponto da tua vida espiritual. Que a gente, né, o dirigido não vai perceber na hora, só depois vai ver os frutos, né? Muito bem, padre. O senhor queria falar mais alguma coisa desse assunto? O microfone é seu. Não, me sinto satisfeito. Muito bem, muito obrigada.
Eu fiquei muito contente do senhor ter aceitado o meu convite para esse bate-papo, né? E por ter trazido também um pouco da sua experiência, de como o senhor lida com isso pessoalmente, no seu dia a dia. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Espero que seja muito fecundo esse apostolado aqui, essa iniciativa, que pelo menos coloque alguns pontos de interrogação na cabeça de pessoas que têm muitas certezas. Já valeu bastante. Já valeu, Obrigado pelo convite, é uma honra para mim. Show de bola. Haters podem comentar que a gente vai gostar, né? Por favor, comenta. Até vou curtir esse comentário. Adoro. Os dois coléricos aqui adoram o hater. Pode Exatamente. que a gente curte. Só acho que tem a cabeça dura? Bom, Que bom. Acho que a gente é mais. Né? Muito bem, muito obrigada por você que ficou até aqui, né, conosco nesse bate-papo. De fato, comente, compartilhe, né, nos siga, procure lá o Padre Darlano, Café com o Teu Padre. Me siga nas redes sociais também para não perder o próximo bate-papo entre psicologia e religião, entre as coisas humanas e espirituais. Até a próxima.